Para conversar sobre esse tema tão emocionante e, ao mesmo tempo, cheio de aspectos jurídicos importantes, recebo minha colega, a doutora Júlia Maria, mãe atípica, conselheira seccional e presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB Piauí, pós-graduada em Civil e Empresarial, especialista em Direito das Famílias e Sucessões. Juntas vamos explicar como esse vínculo é reconhecido pela Justiça, quais são os direitos envolvidos e como a sociedade vem cada vez mais entendendo que ser família é uma escolha diária de amor e responsabilidade. Seja muito bem-vinda, querida Júlia. Sente-se em nossa casa, nossa família. Tenho o maior prazer em lhe receber. Queria agradecer a sua presença, a sua atenção e disponibilidade de estar aqui conosco. E vamos conversar sobre um tema que é palpitante e importantíssimo, hein, Júlia? Obrigada pelo convite, Rosinha. Eu acho que vou me permitir chamar de Rosinha. Fique à vontade. Eu já lhe acompanho há muito tempo. Eu acho muito importante a pertinência, não só do programa, mas também da gente falar sobre temas diferentes a cada vez. E eu achei isso um convite super especial. Muito obrigada. Eu que agradeço. Aqui no Família a gente tem trazido em uma linguagem cada vez mais acessível essa educação em direitos. Muitos temas aqui, todas as semanas a gente traz para a sociedade entender melhor, porque o direito das famílias, Júlia, como a gente sabe, você tem essa atuação e ativa, por sinal, é um direito que está presente em nossas vidas todos os dias. E eu já queria começar entrando no tema, falando um pouco, a gente já conversou aqui em outras oportunidades com outros convidados, mas a gente queria hoje ir a fundo nesse tema, com as principais dúvidas da sociedade. A gente já começa perguntando o que é a filiação socioafetiva e como ela é reconhecida juridicamente no Brasil. Bom, Rosinha, ela é reconhecida, né? Acho importante a gente falar isso porque em alguns locais ela não é reconhecida. Então, a filiação socioafetiva é aquela relação de cuidado, é onde não tem um vínculo sanguíneo, mas tem um vínculo de afeto, de carinho, de responsabilidades, que ele merece, né, ser legalmente formalizado. Eu acho que essa é a principal característica dessa filiação, é quando a gente quer regulamentar aquilo que já acontece de fato para que seja formalizado de direito. Exato, e é importante dizer que esse reconhecimento, ele já vem de longas datas. Nós temos jurisprudência, como a gente fala aqui, julgados dos tribunais que reconhecem essa filiação desde o ano de 2011. Nós temos previsão na própria Constituição Federal, nós temos previsão no Código Civil que coloca lá que além do vínculo biológico, do vínculo sanguíneo, nós temos ali o natural, que é, por exemplo, a adoção, o civil, não é? O vínculo civil e outros. Essa palavra outros, ela remete à possibilidade da filiação socioafetiva. E muitas pessoas também, Júlia, confundem com a questão do padrasto e da madrasta. Eu sempre gosto de trazer isso porque as pessoas acham que por ser padrasto ou ser madrasta, automaticamente já existe essa necessidade desse reconhecimento. E eu queria que você esclarecesse isso. E é comum mesmo, né, esse pensamento, mas o fato, hoje em dia a gente tem um número de divórcios muito grande no Brasil, então ali o casamento é desfeito, o ex-cônjuge constitui um novo relacionamento, um novo casamento, e aquela madrasta ou aquele padrasto acaba tendo uma convivência maior com a criança ou adolescente, mas não quer dizer que aquele vínculo seja exercendo o papel de pai e mãe, que eu acho que é essa característica que vai diferenciar para uma filiação socioafetiva, é aquela responsabilidade de pai e mãe. Tem casos, a maioria deles, em que o pai e a mãe continuam exercendo suas funções de pai, de mãe, o filho continua com aquele reconhecimento, então não tem a necessidade, não tem o cabimento do padrasto ou da madrasta ter essa filiação socioafetiva, porque ela de fato exerce o papel de padrasto e madrasta e não de pai ou mãe. Isso quer dizer que se o padrasto ou a madrasta tiverem a intenção desse reconhecimento, tudo bem, mas aí tem que entrar nos requisitos normais que vão muito além desse parentesco de padrasto e madrasta. E a gente vai conversar aqui sobre esses requisitos. E aí, quais são os principais exemplos desse tipo de vínculo nas famílias brasileiras, Júlia, na sua experiência da advocacia? Rosinha, eu acho que está ficando cada vez mais constante, né? Os números têm aumentado justamente pelo que a gente falou do divórcio, como o número de divórcios aumenta. E esse caso não acontece só, não é um exemplo só
de cônjuges, né, de ex-cônjuges, é também de avós, que criam aquelas crianças, que aqueles netos, e não tem um vínculo formalizado, de tios. A gente tem muitos casos de tios que acabam criando as crianças. Então, esses exemplos vão ficando cada vez mais. Por isso, esse entre outros deixa a gente com um leque tão aberto para o que vai acontecendo na sociedade, o direito indo se adaptando, né? Os exemplos são muito vastos. De tios, por exemplo, eu acho que no meu caso, a maioria que já chegou foram de tios, né, que já estavam ali naquela criação do dia a dia de fato, já tinham relacionamento de afeto, não tinham notícias dos pais. Às vezes um pai faleceu, ou uma mãe faleceu, o outro abandonou, e ali eles estavam naquele vínculo, ela queria, e aí, o que é que eu faço? Às vezes eu quero pedir um benefício para a criança, mas não tem ali aquele pai, aquela mãe que está registrado na certidão para poder pedir, aí vão pedir para ser acrescentado, para que eu possa responder por aquela criança. Então, acho que esses casos mais práticos que a gente vê, geralmente são de alguns familiares que não pai e mãe, que estão ali para já regularizar aquela situação, porque já exercem ela no dia a dia de fato, né? Já tem aquela relação, às vezes, por anos, né? Geralmente esperam anos para poder procurar justiça, procurar uma forma de legalizar essa relação. E aí a gente vem a dúvida, se é preciso romper o vínculo biológico para ter a filiação socioafetiva reconhecida. Não. Né? E aí a gente até traz o que a gente conversava antes aqui do programa, Júlia, que a gente sabe que muitas pessoas confundem a filiação socioafetiva com a adoção. E na adoção existe uma perda do poder familiar. Existem alguns requisitos que são em comum, por exemplo, a irrevogabilidade, ou seja, uma vez reconhecido, vai ficar ali reconhecido, é a filiação socioafetiva, uma vez reconhecida, não é? A não ser que exista algum vício formal, mas não é, a regra é essa. Mas, por exemplo, na adoção, em situações excepcionais, o avô ele pode adotar um neto, então a regra geral é que não possa. Por outro lado, na filiação socioafetiva, essa regra também era uma regra geral, mas nós sabemos que flexibilizou, justamente pelas situações fáticas. A gente vê, eu vi uma decisão recente, inclusive da avó, pedindo esse reconhecimento. Então, tem que ter todo o preenchimento desses requisitos para que a gente tenha ali o reconhecimento da filiação. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa pergunta, se é preciso romper esse vínculo biológico, como é que funciona? Não é preciso romper, e eu acho que, Rosinha, essa é a principal diferença da adoção, para a adoção, né? Dessa filiação socioafetiva para a adoção, é esse rompimento do vínculo familiar. A adoção também tem a característica de que, majoritariamente, é uma criança que não tem um vínculo socioafetivo, né, com ninguém, ou que não seja um caso que já exista de fato, né? já esteja no dia a dia daquela criança. A adoção já vai para uma coisa mais, como eu posso dizer, o vínculo começa menos afetivo no começo. Pode começar menos afetivo no começo, no caso de adoção, da adoção comum, né? Da adoção padrão, não nos casos de adoção por familiar. E esse vínculo não precisa ser rompido. Hoje a gente tem o que a gente chama de multiparentalidade, né? Que faz com que esse vínculo a mais não queira dizer que o outro vínculo foi rompido. Hoje em dia a gente pode ter 2 pais, 2 mães, e aquele filho não vai perder essa relação de pai e mãe, porque ele foi acrescentado a mais ali naquela certidão dele, um pai a mais, uma mãe. Na verdade, faz aumentar, né? Não romper. Eu acho que principalmente pelo melhor interesse da criança, é bom que a gente diga isso, não é necessário que tenha esse rompimento. Eu acho que é expandir para que ele viva melhor, para que seja o melhor interesse dele.